Boa tarde, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. Realmente esse encontro nos deixa sempre muito felizes. Neste primeiro momento, a gente convida a todos para juntos mentalizarmos Jesus, confiantes porque sabemos que ao entrar nesta casa já estamos recebendo. E hoje, como sempre, os temas são importantes e conhecidos por todos nós, mas é importante que ouçamos na palavra de alguém para que nos lembre e incentive o dia a dia. Com muito carinho, com muito amor, vamos ouvir hoje que as bênçãos e que as luzes do alto continuem envolvendo a todos nós. Assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. No capítulo 6 de Mateus, versículo 19, ele começa com a seguinte citação: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O que seria isso? O que Mateus quis dizer com esse provérbio? Não ajunteis tesouros. Será que tesouros só são bens materiais? Será que tesouros só são fortunas, dinheiro, ouro, joias? Não. Fortunas de patrimônio, terras? Pode ser, mas tesouro é para cada um. Cada um dá um valor para aquilo que a tem. Pode ter uma insignificância, pode ser algo insignificante para você, mas para mim é o meu tesouro. Então não é aquilo que você tem, mas sim o que você faz com o que você tem. Você tem posse da vida, posse da saúde, posse do corpo, posse de amigos, de familiares, posse de um emprego, de um estudo, posse de dinheiro, de casa, de patrimônio, de um cargo, de uma condição social, financeira, política, mas você tem posse. O que é posse? Na questão de direito, de jurídica, nós estudamos que posse é algo que você tem posse naquele momento. Pode ser posse direta ou indireta, mas o domínio é seu, é propriedade sua. E a posse aqui transitória não passa de que as coisas são efêmeras, passam. Quando nós viemos para o planeta, para a Terra, nós reencarnamos só com o nosso corpinho. O nosso espírito nasce em um corpo, para nós termos sustentação aqui no plano terrestre. E quando partimos, é só o corpo que levamos. Quer dizer, nem o corpo levamos, deixamos o corpo físico, que ele pode ser cremado, pode ser enterrado, pode ser feito qualquer coisa, mas é o espírito sai sem nada. Não leva nada, só leva a vida que levou. Mas nós podemos ter posse, sim, desde que a gente não faça daquela posse uma escravidão, desde que a gente não viva em função dessa posse, porque aí acabamos sendo possuídos, acabamos sendo escravos de posse. Vamos dar um exemplo, por exemplo, aquela mãe que vive em função da vida do filho ou da filha. Ela toma posse a vida daquele filho que ela colocou no mundo, que é para aprender, para evoluir e para depois
partir e ter a sua própria vida, mas ela toma posse como se fosse dela, não é meu. E aí quando o filho, a filha se torna independente, vai embora, casa ou viaja, enfim, sai, faz a sua própria vida, aquela mãe se desespera. Porque ela estava tomando uma posse que não era dela. Ah, mas a mãe tem amor. Sim, não nos cabe aqui julgar. É só uma questão de a gente cuidar o excesso. Mesma coisa quando você tem muito... Ah, eu tenho aquele meu carro, porque eu não eu vou botar até um cadeado ao redor, vou botar um blindado, não quero que ninguém passe, aquilo lá é meu. Gente, aquele carro é teu, você conquistou, parabéns. Mas é para te levar, para te transportar, para dar carona, para ajudar, mas é só. Não é algo, não é um tesouro, porque é tudo passageiro. Tesouros que temos é dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, é nossa fé, nosso amor. Mestre Jesus, quando reencarnou, não tinha nada, assim uma manjedoura. E ele carregava consigo apenas o manto, mas nada. Por que nós temos aquela mania de ter posse? Sim, nós temos que ter posse. Posse de uma casa, das roupas, de nos sustentarmos. A gente pode ter um pouquinho mais? Pode, mas não viver em função de ter mais. Porque a traça, ela consome, assim como a ferrugem. Tudo é transitório, tudo. Se vocês olharem na natureza, é transitório. Por que então darmos mais atenção e mais valor às posses? Ah, hoje eu tenho saúde. Então, porque hoje eu tenho muita saúde, eu vou abusar. Eu vou comer tudo que eu quero, eu vou abusar do açúcar, do sal, eu vou abusar da gordura. Eu não vou me alimentar direito, eu só vou beber, eu só vou tomar. Mas depois, o que acontece? Vem as consequências. Porque você possuiu além do que devia. Você tem a sua saúde para te ajudar, mas você tem que cuidar dela e não fazer dela um escravo, acabar com a tua saúde. Tudo no universo é questão de equilíbrio. Nós temos que ter este equilíbrio. Também, quantos de nós que vê as situações no mundo inteiro, em questões de homens com as suas ganâncias, tirando proveito de povos inferiores, povos sofredores, buscando riquezas, provocando guerras, tudo para ter posse. Quando for embora não vai ter nada. Ah, mas eu vou deixar posses para os meus filhos, para os meus netos, bisneto, herança. Quantas vezes a gente vê famílias abastadas, riquíssimas, que com o tempo acabam perdendo tudo, que vai de geração em geração elas acabam perdendo tudo, porque não era. Ou quando acontecem incêndios que acabam com casas, ou falências que acabam com empresas, com impérios, próprios impérios, o Império Romano caiu. Porque tudo é transitório, tudo tem que ter seu peso, tudo tem que ter seu valor. Valorizar com amor, sim, mas não sobrevalorizar, não achar que aquilo vale mais do que a sua vida, do que o seu amor, do que a sua fé, do que a sua caridade. Isso é questão das posses transitórias. Nós estamos aqui de forma transitória. Jesus Cristo disse, vós sois eternos. Nosso espírito é eterno. Só que muitas vezes a gente reencarna aqui e acha que é a única vida. Então eu vou usufruir o máximo que eu posso. Perfeito. Mas quando você parte para o plano espiritual, você vê, poxa vida, eu perdi tanto tempo me apegando à posse na amizade. Ah, não, aquela pessoa tem que ser só minha amiga. Posse, eu tenho um cargo. Ah, que cargo? Ah, eu sou gerente. Não, você não é gerente, você está gerente. Não, hoje eu sou um CEO. Não, parabéns, você é um CEO. Mas você está CEO, você não é CEO. Muitos pegam até inclusive cargos como posse. Eu sou isso. Aí vem o quê? O orgulho. Logo em seguida, o egoísmo. Duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, que são antagônicos à caridade, ao amor, que são antagônicos àquilo que nós viemos aprender a evoluir, aquilo que o Mestre Jesus veio a nos ensinar.
Ou aquele marido, não, porque a minha mulher é minha. Essa aqui, ela faz o que eu quero. Eu faço, ela só pode fazer isso, eu não deixo ela fazer aquilo. Meu Deus, nenhum ser humano é posse de ninguém. Tem um livro que uma vez eu li, um livro espírita, que dizia: ninguém é de ninguém. Nós não somos posses de ninguém. Nós podemos ter aquele momento de amor, de carinho, de convívio, mas ninguém é de ninguém. Nós viemos aqui para se ajudar, para aprender, para errar e com isso aprender, mas não para tomar posse de algo que nunca vai ser seu, porque nós estamos aqui de passagem. Deus nos dá, nos empresta. Ele nos empresta tudo aquilo que nós temos para justamente a gente multiplicar e ajudar. Não que seja ruim ter dinheiro, ter bens, desde que você saiba dar o devido valor e não sobrevalorizar aquilo que é material e que não vai contar na hora que você partir. Vai contar as tuas ações, a tua honestidade, o teu caráter, o teu amor, a caridade que você fez, o respeito que você teve com as pessoas, o respeito e o amor que você teve com você. Isso vocês vão levar. Isso todos nós vamos levar. Como diz, tem aquele ditado, aquela brincadeira que diz: caixão não tem gaveta. Não tem mesmo. Por mais que a gente queira botar lá, vai ficar para os bichos comer, para as traças. E se for algo de ferro, vai ficar para ferrugem. Vai se transformar na terra ou no fogo, para quem for cremado. Enfim, amados irmãos, não adianta a gente ficar colhendo, sugando, se preocupando, perdendo muitas vezes noites de sono, perdendo a vida, perdendo a saúde, para ter. O importante é ser. Ter o suficiente, sim. Ter aquilo para lhe dar conforto, para ajudar as pessoas, para ser feliz, porque ninguém nasce para ser infeliz, mas não colocamos um valor a mais daquilo que não precisa ter valor, que não tem tanto valor. Quando a gente desencarnar, a gente vai ver: poxa vida, eu fiquei sofrendo por aquilo, eu deixei de fazer tais coisas por aquele cargo, para dizer que eu era máximo. Orgulho. Eu deixei de ajudar pessoas porque eu queria acumular. Egoísmo. Tudo isso temos que analisar no nosso dia a dia. Tudo isso a gente tem que analisar quando a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Será que hoje o que eu fiz correto? Eu agi certo? Eu agi como eu gostaria que agissem comigo? Essa era a mensagem que eu tinha para passar para os amados irmãos. É uma pequena mensagem, mas de grande valia e que faz bem para todos nós. Os mentores espirituais estão sempre nos dizendo: não precisa fazer isso. E tu vai: não, eu quero. Então acaba, às vezes, sofrendo à toa. Porque tem coisas muito melhores e muito maiores e muito mais importantes nessa vida. Que tenhamos isso no nosso coração. Amor, paz, fé. Fé que Deus está sempre do nosso lado. Mesmo quando a gente está achando que aquela posse é a melhor coisa do mundo, Mestre Jesus, como vem ensinar a todos, tem amor, tem a caridade. E Deus diz: não, filho, tu vai aprender. Tu errou agora. Próximo eu te deixo reencarnar de novo, quem sabe? E aí na outra reencarnação a gente de novo toma posse. Mas algum tempo a gente vai aprender. E que possamos a cada dia fazer a nossa parte e aprender um pouco mais. E valorizar aquilo que tem que ser valorizado. Essa era a mensagem que eu tinha a passar para todos os irmãos. Vamos agora fazer a oração de encerramento, para depois passarmos para o passe. Amados Mestre Jesus, te agradecemos pelo seu exemplo e pelos seus ensinamentos. Aos mentores espirituais que iluminam esta casa,
que ajudam a todos os espíritos aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, que mantém esta luz, este amor, esse benéfico a todos aqui. E que todos, quando daqui saírem, saiam com mais leveza em seus corações, com a certeza de que estão sempre sendo amparados pelo plano maior. Obrigada, bondoso Deus, pela mensagem, aos mentores espirituais, e possamos sempre se manter no trilho do bem, praticando a caridade e o amor sempre. Que seja sempre feita a sua vontade hoje e sempre, que assim seja.